Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, amém? Amém. Noite de festa. E o meu Jesus gostava muito de festas. E eu creio que hoje Ele está aqui presente, passeando no nosso meio. Eu quero convidar você, mesmo sentado, mas com muita reverência, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Então vocês vão abrir em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical, que vai começar no mês que vem. E assim diz: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Eu convido você, meu querido, minha querida irmã, aonde você está, aqui nesse lugar, nesse instante, você pegar na mão da pessoa mais cheirosa que está do seu lado e você dizer nessa noite para essa pessoa: dê glória a Deus, dê aleluia, porque Ele está aqui, Ele está no meio de nós. Você crê nisso? Se você crê, eu te convido a você dar a maior glória a Deus que você pode dar nesta noite e adorar ao Senhor. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Pai. Há 2024 anos atrás, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A sua chegada ao mundo foi profetizada 600 anos antes que ele viesse, que o seu nascimento acontecesse. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará. Você pode repetir comigo? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz, e Ele está aqui conosco nessa noite. Jesus chegou a esse mundo, o Filho de Deus se despiu da sua glória e majestade, o Criador veio morar com a sua criação, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele já nasceu, igreja, em dias de tribulação, em dias de agitação,
agitações tributárias de pagamentos de impostos naquela época. Ele já nasceu sofrendo através do pagamento de impostos logo nos seus primeiros dias de vida. Em Lucas 2, do 1 ao 3 diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Naquela época, esse recenseamento, ele tinha um único objetivo. Sabe qual era? Política, dinheiro. Por isso que aquele recenseamento aconteceu. Quando Augusto César e Quirino fizeram a proclamação que todos os judeus israelitas deveriam voltar para as suas cidades para fazer o recenseamento, eles só queriam saber de duas coisas: quantos homens adultos haviam naquele lugar, e com isso poder cobrar impostos dele. Era tão tirano o domínio do Império Romano naquela época, que tudo que era produzido por cada homem de Israel, seja ele um agricultor, seja ele um artesão, ou seja ele trabalhando em uma lavoura, tudo que ele produzisse, 51,6% era tirado dele e dado ao governo de Roma. Significa que se você produzisse 1.000 quilos de trigo naquela época, 516 quilos tinha que ser pago como tributo ao governo de Roma. Isso era um absurdo. Isso era um absurdo naquela época. O povo judeu, o povo israelita, estava cansado de ser oprimido. E eles acreditavam e esperavam que do céu viria um Messias, e que esse Messias tiraria o reinado tirano de Roma sobre eles, e eles poderiam ser livres. Eles acreditavam que Jesus viria montado num cavalo branco, com uma grande espada na mão, decepando e cortando a cabeça dos soldados do Império Romano e dos próprios romanos. Mas esse Jesus, ele desceu pregando o amor. Ele não veio para proclamar a guerra, ele veio para proclamar a paz. Não é à toa que ele era conhecido como príncipe da paz, que as escrituras assim o nomeiam. Um Jesus que ele esperava que com o sopro seria destruído os Césares de Roma. Foi o mesmo Jesus que disse: quando bofetearem o seu rosto, dê a outra face. O mesmo Jesus que disse: ame os seus inimigos, porque você amar os seus amigos é muito mais fácil. Eles queriam um Jesus guerreiro, destruidor, mas eles encontraram um Messias, Pai de amor. E isso fez com que eles dissessem assim: não pode, esse não pode ser o Messias, esse não pode ser o Jesus que nós tanto esperamos. Por isso que até hoje a nação de Israel, muitos, menos de 10% de toda a nação de Israel são cristãos. Mais de 90% ainda acreditam que um dia o Messias ainda virá. E muitos daqueles que hoje são cristãos, eles só aceitaram Jesus porque o próprio Jesus apareceu para eles, se revelando para eles, dizendo que ele sim era o Messias. Ainda há, igreja, relatos e testemunhos de israelitas que receberam a visita de Jesus na sua casa.
E Jesus contando tudo o que fez, tudo que passou naquela cruz, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Esse primeiro recenseamento que foi feito por Quirino, governador da Síria, todos tinham que se alistar, cada um na sua própria cidade. E o recenseamento decretado por Augusto César visava unicamente o aumento da arrecadação de impostos, que já estava em declínio. Nos seus primeiros dias de vida, cumprindo-se a profecia, Jesus é apresentado aos sacerdotes com intuitos tributários. Esses intuitos consistiam no pagamento de um cordeiro de um ano, caso a família fosse rica. Mas se a família fosse pobre, pagaria um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Esse recolhimento visava a compra do perdão do pecado por dar à luz e por simplesmente nascer. Vocês acreditam nesse absurdo? Quando a mulher israelita ela paria, ela dava à luz, ela tinha que ir até aos sacerdotes no templo e pagar, se ela fosse rica, um cordeiro de um ano de idade mais ou menos. Se ela fosse pobre, um par de rolinhas ou um par de pombinhos, só porque ela deu à luz. E Jesus, o bebê, ele tinha que pagar só porque ele nasceu. Meu Deus, que absurdo! Como eles eram oprimidos, tanto por Roma como pelos fariseus no templo. Todos só visavam uma coisa: tirar das pessoas dinheiro. Mas uma coisa eu tenho certeza: se eles soubessem quem era aquele menino, se eles soubessem que ali diante deles estava o dono do ouro, o dono da prata, eles jamais cobrariam isso de Jesus, o rei soberano que pagou o tributo simplesmente por nascer, mas que anos mais tarde ele pagaria um tributo muito maior, um preço de sangue por mim, por você, por toda a humanidade, pelos nossos pecados. Como diz a palavra em Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Diga aleluia! Se eles soubessem quem era aquele menino, eles jamais cobrariam do Filho de Deus Altíssimo, o dono do universo. Como a sua palavra diz em Hebreus 1,3: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Aleluia! Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele veio para restaurar os contritos de coração, ele veio para proclamar a liberdade aos cativos, ele veio para abrir as prisões do que estavam oprimidos e aprisionados pelas garras de Satanás. Por isso, levanta a tua mão onde você está aqui nesse lugar. Começa a apresentar a tua família, os seus amigos, os seus vizinhos, seus parentes. Apresenta esse bairro João 23 a Jesus. Apresenta Fortaleza, a nação brasileira, e declare a liberdade sobre eles, em nome de Jesus. Aí é onde você está. Que sejamos livres, que o nosso país seja livre, em nome de Jesus, porque Ele é aquele que tem a chave de Davi, que quando ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. E nessa noite ele veio para abrir cadeias, para libertar das prisões, para arrancar os oprimidos das garras de Satanás. Se você crê, dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia!
foi à toa que Jesus nasceu em Belém. Belém, que é conhecida como a terra do pão. Em Jesus 6,35, João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem em mim, que vem a mim, não terá fome. Aquele que vem a mim não terá. Só mais uma vez: aquele que vem a mim não terá. Aleluia. O pão da vida, que nasceu na terra do pão, está passeando sobre esse lugar. Aleluia. E Ele está perguntando para ti, igreja, qual é a sua fome nessa noite? Você tem fome de alimentos? Se você tem fome de alimentos, Jesus 15:1 diz que Ele é a videira verdadeira. Você tem fome de justiça? Em Salmo 103:6 diz que o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. A sua fome nessa noite é de bens materiais? Ah, meu irmão, Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você tem fome de riquezas espirituais? Em 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você foi traído, caluniado, desprezado, ofendido. Você tem fome de vingança? Deuteronômios 32:35 diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Você está em luta, você está passando por tribulações, por guerras espirituais. Você tem fome de vitória? Isaías 51:15 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Um menino nasceu, seu nome também é Emanuel, que significa Deus conosco. Como não havia mais lugar nas estalagens, sobrou-lhe apenas um humilde estábulo e uma manjedoura, serviu-lhe de primeiro berço. Envolta em panos, a bem-aventurada Maria colocou o menino para repousar. O que me deixa mais impressionante quando chega nesse texto é que muitos de nós, durante a caminhada cristã, nós de alguma forma acabamos adquirindo uma espécie de aversão quando se fala no nome de Maria. Eu estou mentindo? Sim ou não? Quando muitas vezes nós chegamos para um crente e citamos o nome de Maria, parece que aquilo dá uma coisa assim na gente. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos entender que a adoração e culto, como diz em Lucas 4:8, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Cabe a nós entendermos que nós devemos adorar, prestar culto, dar glórias e honras ao Senhor, mas que nós devemos respeitar Maria. É verdade ou não, igreja? Será que eu estou mentindo? Porque nós temos que entender que ela foi a escolhida, ela foi a bem-aventurada. Quando aquele anjo chegou para ela e anunciou que ela seria a mãe do Salvador deste mundo, ela disse sim. Se ela dissesse não, ele não teria vindo à terra.
porque de todas as mulheres que o Senhor passou os olhos, Ele só achou graça em Maria. Como cristãos, nós adoramos a Deus, prestamos cultos a Ele, rendemos honra e glórias ao Jesus, mas nós temos que ter um mínimo de respeito a essa mulher que foi a escolhida e a mais bem-aventurada dentre todas as mulheres. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus. Aleluia. E essa mulher, ela colocou um menino em panos enrolados sobre uma manjedoura. Eu fui pesquisar a respeito dessa palavra manjedoura. Claro que eu já sabia que manjedoura significa um lugar onde você colocava comida para os animais. Em italiano ela se chama mangiatoia, que vem da palavra mangiare, que é de comer. Mas o que mais me chamou a atenção foi que quando Maria enrolou o seu filho Jesus e colocou na manjedoura, ali era um lugar de depositar comida para os animais. Ela colocou o filho que nasceu em Belém, na terra do pão, o filho que anos depois ele se diz o pão da vida na Bíblia. Ela colocou aquele que nasceu na terra do pão, que é o pão da vida, numa mesa que outros animais iriam se alimentar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu pesquisando na palavra, eu achei uma ligação muito forte. Existe um louvor que fala: só quem tem raiz, que o começo do louvor diz: nada por acaso, nada é em vão, na vida com Deus tudo tem uma razão. E o que eu pude entender de revelação do Senhor, que 33 anos depois que Maria fez esse ato simbólico de pegar o pão da vida, que nasceu da terra do pão, e colocar sobre a mesa, Jesus estaria com seus discípulos reunidos. Em Lucas 22:19, o pão da vida, que nasceu na terra do pão, estaria repartindo pão com os seus discípulos e dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Tudo foi profético. O pão da vida que foi colocado numa mesa quando nasceu, 33 anos após, o pão da vida que nasceu da terra do pão, diz que o seu corpo é pão, reparte e entrega aos seus discípulos. Hoje não estamos aqui para celebrar com pão, mas para celebrar com alimentos que estão ali naquela mesa. E quando você colocar esses alimentos nessa boca, na sua boca, lembre-se que um dia o pão da vida se repartiu e se doou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, salvos, livres, libertos, transformados pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado. Até aqui me entregou o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.